Boa noite a todos e todas. Está no ar mais uma live Papo de Intervalo. Nesta noite iremos falar um pouco sobre a luta do povo colombiano. Contamos aqui com a presença do nosso camarada Olivério Medina, direto de Bogotá, na Colômbia, ativo nas lutas aí desde os tempos da guerrilha nas Farc e agora no Partido Comune na Colômbia. Vai contar um pouco de como está essa luta lá. Estamos também aqui com o ex-vereador Edson Albertão, professor na rede municipal de São Paulo, que também sempre esteve presente nas discussões sobre a luta na Colômbia. E estamos também com o Gustavo Menon, que é diretor do Simpro Guarulhos e especialista em América Latina. Então, sejam todos bem-vindos e nos ajudem a divulgar essa live nos grupos de WhatsApp das escolas, dos movimentos sociais, da militância da cidade de Guarulhos e de todo o país. Primeiramente, eu gostaria de saudar aqui o nosso camarada Olivério Medina. Seja bem-vindo, Olivério, direto da Colômbia para o Brasil. Que essa onda aí de revolta da Colômbia chegue aqui. Boa noite, Olivério, tudo bem? Gostaria que você se apresentasse. Boa noite a todas e a todos. Tudo bem? Bom, já para vocês, minha apresentação sobra. Pero sí me presento porque yo quiero manifestarles que siendo nuestra América Latina una patria grande, todos somos hermanos. Tenemos la misma lucha y el mismo compromiso de trabajar y luchar por los pueblos. Claramente en varios países de nuestra patria grande. Nosotros está dando pasos gigantes, muy interesantes. La principal fuerza está en la bravura de la juventud. Muy interesante el proceso sociopolítico que estamos llevando aquí en Colombia. Desgraciadamente, los grandes medios no pasan una imagen, muy poco de lo que está aconteciendo aquí en Colombia. Tenemos el apoyo de la comunidad internacional. Tenemos el apoyo del Papa, que ayer se manifestó solicitándole al gobierno que abriera diálogo con los muchachos. Muy interesante. Y también la Iglesia Católica está apoyando con mucha fuerza. Y esperamos nosotros seguir ganando terreno para que esa lucha nuestra, que se puede catalogar como una lucha libertaria, sea un suceso para todos nosotros y para América Latina. Legal, Olivério. Seja bem-vindo à nossa live. Daqui a pouco, então, a gente vai... Me escutaram? Sim, escutamos. E a gente está com um pouco de delay, avisar quem nos assiste que o Olivério Medina ele está em Bogotá, na Colômbia, nesse momento. Então, é mais do que a conexão, é uma questão mesmo desse delay. Mas a gente conseguiu te entender, Olivério. Eu vou passar agora a palavra para o Edson Albertão, para que ele se apresente. Boa noite, Albertão. Seja bem-vindo à live Papo de Intervalo. Boa noite. Eu
problema de ligar isso aqui. Ai, meu Deus. Eu sou uma tragédia nisso aqui, viu, rapaz? Eu acho que eu vou ter problemas eternos se a pandemia continuar, eu vou desaparecer. Eu vou virar cinzas. Porque, hora eu ligo o microfone. Meu dedão é absolutamente incauto. Ele sai percorrendo caminhos, entendeu? Bom, boa noite a todos, boa noite aos companheiros, boa noite, Olivério Medina, meu bom camarada. Esse camarada me ensinou e me ensina muito. Boa noite. Os camaradas de lá têm muito a me ensinar. E eu até gostaria depois, Olivério, que você confirmasse se Santrich morreu realmente, se foi realmente mais uma vítima da brutalidade e da violência dos militares colombianos. Parece que houve uma emboscada, ele acabou sendo assassinado. E eu aprendi muito com essa gente. Meu nome é Albertão, Edson Albertão, fui vereador, sou professor da Rede Pública Municipal de São Paulo, trabalho na Escola Municipal de Guarulhos enquanto diretor, mas eu tenho, talvez, das minhas atividades, a que mais me enaltece, a que mais me orgulha, a que mais me envaidece é ter estado na Colômbia, nas montanhas de Colômbia, marchando com os companheiros liderados por Raul Reis. E me sinto muito, mas muito honrado. Minha história, ela seria muito pequena se eu não tivesse ido até a Colômbia, se eu não tivesse conhecido toda aquela luta travada por um povo tão cheio de razão, tão cheio de verdade, tão cheio de busca por uma história diferente para essa América Latina. Se eu não tivesse ido, acho que a minha história teria sido muito pequena. Mas eu me sinto hoje um bom vereador do passado, quando fui, por conta de ter apostado efetivamente na solidariedade internacional, porque essa é talvez a nossa principal vocação de socialista, sabe? Fazer com que o internacionalismo proletário seja uma verdade. Porque a história está em nossas mãos, mas ela só estará definitiva e capaz de fazer com que a história do mundo se mude se a gente tiver relações com trabalhadores e trabalhadoras de todo quanto é canto. Eu tive uma parte que foi Venezuela, que foi Colômbia, muito mais com a Colômbia, e, como eu disse, me sinto muito orgulhoso de ter participado disso. Legal, Albertão. É uma felicidade muito particular minha poder estar aqui com você. Eu comecei minha militância lá nos anos de 2006 e o Espaço Cultural Florestan Fernandes tem uma importância muito grande na minha formação política. E eu até comentava que uma das coisas que me chamava a atenção nessa sua luta política era essa sua admiração e essa sua defesa e a sua luta junto com o povo colombiano, né, em defesa das Farc, e isso teve uma importância muito grande na minha formação. Agora eu gostaria de passar a palavra aqui para o Gustavo, que é diretor aqui do Simpro Guarulhos, e vai falar um pouco aí, especialista em América Latina, né, Gustavo? Seja bem-vindo, Gustavo, boa noite. Microfone está fechado. Isso. Olá, pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos. Saudar os companheiros, Albertão, Tiago, Olivério Medina, grandes companheiros de luta. E, em especial, destacar a relevância dessa atividade, uma atividade extremamente necessária, uma atividade pertinente no calor das lutas latino-americanas que nós estamos presenciando. Então, movimentações no Chile, na Colômbia, a luta do povo boliviano. Percebam que estamos diante de um quadro de solidariedade latino-americana, isso que o Albertão já trouxe. Momento para fortalecermos o nosso internacionalismo socialista e, mais do que isso, avançar com essa prova no sentido de dar vazão às nossas lutas, no sentido de destacar
uma série de contradições, os dilemas, os impasses e, sobretudo, ir em direção à construção dessa história, que em grande medida é uma história comum. Compartilhamos, em grande medida, dos mesmos passos. Projeto colonial, sistema perverso da escravidão que deu vazão ao desenvolvimento do modo de produção capitalista. Então, a nossa história, a história de Nuestra América, ela é recheada, então, dessas aproximações. Então, para quem não me conhece, eu sou Gustavo Menon, sou diretor no Simpro Guarulhos. Minha formação é uma formação vinculada às ciências sociais, fiz graduação, mestrado na área das ciências sociais, sempre me especializando na área dos estudos da América Latina. Meu doutorado se concentra no PROLAN USP, que é um programa de pós-graduação em integração da América Latina, e trabalho principalmente com a regimentação dos movimentos sociais nesse norte da América do Sul, os movimentos sociais andino-amazônicos. Então é um prazer compartilhar essa atividade com vocês e vamos embora para essa prosa latino-americanista. Legal, legal. É uma prosa que reúne um pouco dessa América Latina. E seja bem-vindo, Gustavo, seja bem-vindo todos e todas que nos acompanhem. E para a gente começar, então, esse papo, Olivério Medina, eu queria que você contasse, então, um pouco para a gente desse contexto da luta na Colômbia, né? Como ela começou e como estão sendo os desdobramentos. E como eu tinha comentado com você, a torcida que existe aqui no Brasil é que esses ventos de rebeldia da Colômbia possam chegar aqui no Brasil. Sábado também teremos as manifestações pelo Fora Bolsonaro. Mas, Olivério, eu gostaria de entender, então, o que está acontecendo na Colômbia hoje. Un poquito de dinero. El proceso de paz que se hizo en Cuba recogió todas las esperanzas del pueblo colombiano y pusimos como centro de nuestro cuidado a las víctimas. Eso no aparece en ningún acuerdo de paz en el mundo, solo en Colombia. Y entonces, colocar en las necesidades, las esperanzas del pueblo, eso asusta a aquellos que siempre nos han dominado. Por eso nos han buscado destruir la paz. Afortunadamente, el pueblo entiende que en el proceso de paz están escritas sus esperanzas. La encuesta dio el 51% del pueblo colombiano dispuesto a apoyar el acuerdo de paz, a trabajar en función del acuerdo y convertir el acuerdo en su hoja de ruta, que eso sí es importante, en su hoja de ruta, ganar la paz, ganar el trabajo honesto, tener un salario digno
y no solo los trabajadores, sino las trabajadoras. Nosotros pusimos también a la mujer en el acuerdo como un punto especial. Y eso asustó a los que no quieren que el pueblo tenga un mejor nivel de vida. Entonces, lo que aconteció el 28 de abril fue se tomó las calles, la juventud, los campesinos, todos los pueblos indígenas, todas las asociaciones entraron en la lucha y estamos ahí. Queremos que haya diálogo. Lo hemos pedido. Lo hemos por 3 reuniones con el gobierno, pero el gobierno no dio entonces el proceso del paro está creciendo. Más gente se está encontrando en las calles, en los pequeños poblados, en las intermedias, en las capitales. Es muy bueno lo que está pasando. Y realmente es cuando uno entiende que sin la lucha popular no habrán cambios económicos y sociales en un país. En este caso, nosotros, el pueblo colombiano, lo vemos dispuesto a no ceder, a no ceder. El gobierno está asesinando, desapareciendo, violando a las mujeres. Para sembrar el terror, pero no. Ya vamos para un mes de estar trabajando en ese paro. El 28 de este mes completamos el primer mes y seguiremos en la lucha. Eso fue como un despertar del pueblo colombiano. Y en esa briga, porque no es un paseo, nos sentimos fuertes, porque tenemos de lo que estamos haciendo, que es hacer que el acuerdo de paz para que se convierta en una especie de, hay que estudiarlo y lo estamos estudiando y enseñándolo a la gente. Interesante, es un digamos así, y eso lo está entendiendo el pueblo colombiano. ¿Qué queremos? Que la comunidad internacional, comenzando por la ONU,
obligue al gobierno a sentarse a la mesa y crear una mesa de conversaciones para poder digamos así, trabajar lo que queremos trabajar para que el pueblo gane. Eso no es fácil, nos costará más sangre, pero no es imposible. Tenemos una coyuntura única, jamás vista en Colombia. Y eso nos deja confiantes. Y si nos toca trabajar las 24 horas, esas 24 horas se trabajan en esa lucha. Además, uno siente como el viento libertario que viene de Chile, que viene de Bolivia, del pueblo argentino, del pueblo de Venezuela, del pueblo cubano, de la importancia de Cuba, del pueblo nicaragüense. Hay razón para tener optimismo, ser optimistas. Que las cosas caigan del cielo, sino luchar para vencer. Legal, Olivério. Muito boa a sua fala. Dá um pouco de... Nosotros esperamos que si hay diálogo, si hay conversaciones, si hay mesa de negociación, recibamos de los pueblos de América Latina un apoyo. Y eso lo tenemos que buscar, porque somos un solo pueblo. Un solo pueblo. Y como quieren ustedes decir que lo que hagamos en Colombia nazca también en el Brasil. Y ya están comenzando ustedes también. Y eso tienen que profundizarlo de forma permanente. Da dolor ver cómo está el pueblo, ese pueblo tan querido, tan humilde del Brasil. Ese genocidio espanta. También aquí tenemos el problema que el gobierno también hace igual lo que hace Bolsonaro. Y por eso queremos no desanimarnos, sino seguir buscando la forma de ir acorralando a la derecha sanguinaria. Tenemos más o menos unos 500 desaparecidos. Los cogen y los desaparecen. Están comenzando a aparecer en los ríos los cuerpos. Para sembrar el terror.
pero ya el pueblo no va a ceder. Y eso está claro. Contamos con el apoyo fraterno y solidario de ustedes. Dejo ahí. Legal, Olivério, legal que você. Muito importante essa sua contribuição, essa sua fala de uma pessoa que está vivendo nesse momento aí, nessa ebulição social que existe na Colômbia, né? E toda essa violência do Estado colombiano sobre o povo. Eu queria passar a palavra para o Albertão. Albertão, como que você tem enxergado esse atual contexto da Colômbia? Tá fechado. É uma mesmo. loucura para mim. Agora parece que abriu. Você. Agora você desliga liga a câmera, Albertão. A câmera. Isso. A câmera e você está vendo Eu vou pedir para o Olivério, se você conseguir ficar próximo do modem, aonde que você está, na sua casa, para ver se a conexão melhora para a sua próxima fala, porque dá um pouco de delay. Tá, e Albertão, pode então... Passo a palavra para você. Você viu aquela fotografia? Vou a mobilizar. Aquela... Conseguiu? Calma. Filha! O cachorro é assim. Eu tô meio... Aí o cachorro fica latindo, aí o microfone não abre, aí... Mas é assim que as coisas... Parece que elas são mais ou menos assim. Eu compreendi perfeitamente a situação da Colômbia, porque eu ando acompanhando a uma certa distância, mas são coisas horripilantes o que está acontecendo lá. O que está acontecendo lá é coisa indescritível. Você ter a aparição de militantes decapitados, você ter centenas de pessoas desaparecidas, você ter dezenas de mortos, e com autoria conhecida, que é a repressão colombiana, que é a polícia da Colômbia que está matando, situação idêntica de Mianmar, situação idêntica a... Se isso acontece na Venezuela, se esse massacre que está acontecendo na Colômbia estivesse acontecendo na Venezuela, nós teríamos tempo inteiro do Jornal Nacional dedicado a denunciar essa situação. No entanto, como acontece na Colômbia, nós temos muito pouco reflexo disso na grande imprensa. Só nas leituras que se faz, e mesmo assim ainda bastante insuficiente, é que a gente tem uma ideia do que está acontecendo na Colômbia. O fato é que o povo se mobilizou. O fato é que há uma unidade entre os trabalhadores urbanos, os trabalhadores camponeses, os indígenas e a juventude, numa luta única, numa mobilização única, numa mobilização que é capaz, inclusive, de influenciar a história da América Latina de hoje em diante. Claro, nós temos aqui no Brasil esse escroto desse presidente, que certamente vai fazer questão de garantir o apoio a Duque, do apoio à repressão, de fazer com que a situação na Colômbia até se agrave. Agora, nós temos
quando a gente abre a TV Globo, a gente vê eles falando mal desse escroto que é o presidente, mas a gente não pode se iludir com essa gente. E a Colômbia está nos demonstrando claramente que é impossível a gente acreditar na burguesia, seja ela colombiana, seja ela brasileira, porque eles estão imbuídos de um mesmo propósito, de fazer com que o atraso continue a ocorrer, que a exploração se aprofunde, que a solução dos problemas econômicos se dê através de uma maior capacidade de explorar a força de trabalho. E isso se dá negando direitos, violentando, inclusive, as histórias que temos de conquistas que estão sendo simplesmente arrasadas, tanto no Brasil quanto na Colômbia. E agora há uma insurgência. Há um povo que começa a se unificar em torno de bandeiras de transformação. Aconteceu no Chile, e o resultado eleitoral foi bastante importante, mas ainda é insuficiente, extremamente insuficiente, porque ainda estamos nos determinando a fazer a luta que desague num processo eleitoral. E isso mostra uma certa complacência com a burguesia e com o seu projeto. Né? A Colômbia também dá passos no sentido de tentar organizar um processo que democratize, aprofunde. Mas a luta ela é imponderável quando ela começa a acontecer. E os processos são bastante diferentes do que se pensa, do que se acredita, do que se tem como perspectiva. É possível que a mobilização colombiana, como a chilena, como a da Bolívia, que ainda que os resultados sejam processos ainda marcados pela democracia burguesa, como dizem os italianos, essa coisa surgipoca que nós continuamos chamando de democracia, ainda que seja assim, né, que não seja a verdadeira democracia exercida diretamente por um povo, né, na construção de sua própria história, ainda que não seja isso exatamente os resultados, o fato é que há uma demonstração clara da capacidade de luta. E essa capacidade de luta que está demonstrada hoje no processo dos colombianos dá sinais bastante interessantes para o Brasil. Nós temos dia 29, já foi lembrado aí pelo Tiago, a manifestação da retomada, da ida das ruas. Estarei lá, viu, Tiago? Estarei lá, porque fui vacinado. Então, eu já me sinto na obrigação de sair da toca, né, e caminhar nas fileiras daqueles que lutam contra o obscurantismo e essa coisa nojenta que acontece no Brasil, que é um governo do Bolsonaro. Mas a gente vai reproduzir essas lutas mais para frente. Outras grandes mobilizações acontecerão e certamente nós estaremos dentro do processo histórico de América Latina, conformando uma nova realidade. E uma realidade que pode resultar. Não digo que será objeto imediato, mas que pode resultar na transformação real e verdadeira dessa sociedade. Que possamos alçar voos maiores e capazes de garantir à nossa gente o máximo de felicidade que a gente possa acumular. Que nosso povo seja feliz. E para garantir essa felicidade, nós temos que derrotar os algozes. E essa derrota começa a se formar, a ter formas, né? Ter um formato, que é a unidade do povo em luta. É isso que eu vejo na Colômbia, e é isso que eu vejo
no futuro do Brasil. Legal, Albertão, importante lembrar, né? Valeu, Albertão, importante lembrar isso, que a rua, novamente, nos retomamos as ruas, né, com todos os cuidados possíveis. Após a chacina de Jacarezinho, ficou inevitável ir às ruas, né, lutar contra o genocídio nas periferias do Brasil, mas também contra esse projeto genocida, essa necropolítica que vem de Brasília, mas que também está a nível estadual, municipal, essa lógica da morte e o desrespeito à vida, né? Então, neste sábado, novamente, o Fora Bolsonaro, né? É muito importante todos que nos assistem. Com certeza, muitos estarão lá presentes no sábado no MASP, com todos os cuidados necessários, máscara, álcool em gel. Quem é do grupo de risco não necessariamente não precisa ir, né? É preciso se cuidar. Mas quem já tomou 2 vacinas, passou o período, é muito importante estar nas lutas nas ruas. Agora eu gostaria de passar para o Menon, para ele trazer essa análise também desse contexto da Bolívia atualmente, nesses últimos 30 dias aí de luta na Colômbia. Bom, em primeiro lugar, gostaria de destacar toda a solidariedade à luta do povo colombiano. E, neste sentido, quero enfatizar as conexões do Estado colombiano com o imperialismo estadunidense. Essa associação íntima entre a burguesia colombiana e a política externa dos Estados Unidos, como que várias frações de classes dominantes na Colômbia acabaram se associando a uma agenda neoliberal, a uma agenda que desafogou no Plano Colômbia, para a retirada de direitos e para a militarização cada vez mais intensa do próprio Estado colombiano. Então, esse aspecto é um aspecto fundamental naquilo que diz respeito à conceituação daquilo que está em curso na Colômbia nos dias de hoje. Essa aproximação umbilical das frações de classes dominantes, capital financeiro, as oligarquias, a burguesia interna colombiana, com toda essa política delineada pelos Estados Unidos na região. E veja que essa agenda de articular repressão com abertura econômica se deu em grande medida de forma a levar adiante esse projeto em um laboratório. Veja que não é por acaso que o governo de Salvador Allende foi destituído em 1973, em 11 de setembro de 1973. E esse programa, desde meados dos anos 70, na América Latina, no calor da Guerra Fria, consistia basicamente nessa agenda de privatizações, de corte dos direitos, medidas de flexibilização trabalhista, abertura comercial indiscriminada, corte de direitos e investimentos em áreas estratégicas e sociais. E veja que esse programa neoliberal nunca foi um programa de Estado mínimo. Do ponto de vista da repressão, com o intuito de subalternizar, de violentar, de expropriar setores das classes trabalhadoras, esse programa sempre foi um programa de um Estado máximo, de um Estado repressor frente às lutas sociais. E na Colômbia, observem que desde a segunda metade do século XX, nós temos uma série de movimentações importantes dirigidas pela classe trabalhadora. Um marco importante é 1948, com a execução de Gaitán, que abre-se um período bastante violento na Colômbia, intitulado de Período da La Violência, onde nós temos o Bogotaço, a participação de comunistas, a participação de setores populares, no sentido de
fazer valer e reivindicar os seus direitos. E um traço característico do modelo colombiano é que esse Estado repressor, patrocinado em grande medida por interesses imperialistas, é um Estado que sempre colocou à margem da sociedade os partidos de esquerda, as organizações populares. Então, muito se fala sobre a realidade colombiana, do conflito armado, a partir desse entendimento que os guerrilheiros pegaram em arma de forma espontânea, sendo que não é isso. Cada vez mais eles foram jogados para essa condição, e as próprias restrições dessa democracia burguesa colombiana não permitia a entrada sequer de medidas progressistas. Vale lembrar que é nesse contexto dos anos 80 que muita gente se utilizou do conceito de narco-estado. Um Estado patrocinado, então, pelos cartéis, e como que cada vez mais essa influência, essa capilaridade dos cartéis colombianos se fazia presente na política nacional. E veja, na região, essa passagem dos anos 80 para os anos 90 é uma passagem das chamadas aberturas, das aberturas econômicas. Aliás, a atual Constituição colombiana é fruto desse debate. E veja que o neoliberalismo, nesse contexto de queda do Muro de Berlim, de dissolução da União Soviética, está marchando a pleno vapor. Está dando as suas cartas na região. Então nós presenciamos nessa conjuntura dos anos 90 uma série de governos neoliberais em toda a América Latina. Fujimori no Peru, Collor e FHC no Brasil, governo Menem na Argentina. E na Colômbia, veja que a questão do conflito armado, se nós esmiuçarmos esse debate, é um debate até anterior à proclamação da Revolução Cubana em 1959. As disputas entre liberais e conservadores que se perpetuaram desde a formação do Estado Nacional colombiano. Obviamente que com o desfecho da Revolução Cubana, revolução essa que adota um caráter socialista a partir dos anos 60, movimentos de guerrilha começam a pipocar em toda a região. E na Colômbia isso se faz presente, com o Exército de Libertação Nacional, a formação das Farc, e entre outros grupos. Agora, essa passagem do século XX, nesse contexto da virada do milênio, é um período de suma importância. Por quê? Porque o governo de Álvaro Uribe está militarizando cada vez mais o orçamento nacional colombiano e levando adiante esse plano Colômbia. Então a questão orçamentária, veja que não é para redução dos gastos, é drenagem desses recursos para fins militares, contando com o apoio financeiro, técnico, um apoio direto por parte do governo dos Estados Unidos. Então, fazer esse debate sobre o caráter do Estado colombiano, esse Estado repressor, é destacar como que esse Estado está intimamente conectado com essa agenda internacional dirigida por parte dos Estados Unidos e como que esse imperialismo enxerga na Colômbia o principal parceiro estratégico na região, na América do Sul. Olivério pode confirmar, mas nós estamos falando aqui de inúmeras bases militares estadunidenses presentes em todo o território colombiano, a pretexto de combate ao narcotráfico. Essa conjuntura que tanto se falou de guerra às drogas.
Então, essa caracterização é importante, uma vez que essas populações camponesas foram expulsas de suas terras, inclusive pelo próprio narcotráfico. E aqui em aliança, de forma conjunta, com interesses paramilitares. E observem que quem sofre atualmente com essa violência, com essa repressão brutal, basicamente são indígenas, setores populares, população afro-colombiana, mulheres camponesas que são violentadas, que são estupradas. Veja, a gente está falando aqui da realidade de um país onde praticamente se morre ali 1 ou 2 Marielles Franco por dia. Uma situação extremamente dramática e que se perpetua por décadas. Depois nós podemos entrar nas discussões sobre o acordo de paz. Mas cada vez mais há uma regimentação de forças na Colômbia que é fruto daquilo que os sociólogos, daquilo que os internacionalistas pontuaram como a maré rosada na América Latina. Essa articulação, então, de sindicatos, de movimentos sociais, articulação essa que culminou na aparição de governos progressistas na região. A experiência da Frente Ampla no Uruguai, os governos Kirchner na Argentina, governos reformistas, como o caso do governo de Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador, a experiência chavista na Venezuela. E veja que na Colômbia essas disputas elas foram travadas e vão culminar para o processo de paz de 2016. E boa parte daquilo que os colombianos estão lutando, aquilo que eles estão reivindicando nas ruas, se deve exatamente à questão da terra que está prevista no acordo de paz. A ideia é paz com justiça social. Sem justiça social é impossível pensar a paz. Então a gente pode entrar depois nesses debates a respeito dos efeitos do acordo de paz para a realidade colombiana, mas observem que nós temos grandes grupos nas ruas. Setores populares inteiros. A Minga, as feministas colombianas, grupos afrocolombianos, participação de grupos LGBTQIA+, enfim, essa classe trabalhadora em movimento, por exemplo, a experiência da Marcha Patriótica, uma classe trabalhadora em movimento que cada vez mais coloca em xeque essa política imperialista dirigida e delineada pelo Ivan Duque. Legal, Gustavo. Bacana, muito importante essa sua intervenção, traz todo esse contexto histórico da Colômbia, né? Passando agora para o Olivério Medina. Olivério, a gente queria ouvir um pouco mais sobre como se deu a sua luta junto com as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas e no momento que você esteve no Brasil. Eu me lembro bem da campanha de solidariedade, a campanha pela sua liberdade, né, lá no início dos anos 2000, 2004, 2005, 2006, não lembro exatamente. Mas como que foi a sua luta junto com as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas e quando você esteve no Brasil, como que foi? A gente queria poder ouvir um pouco dessa sua trajetória de luta. O microfone está fechado, Olivério. Olivério, o seu microfone está fechado. Não dá para ouvir. Isso. Aperta o botãozinho vermelho. Agora abriu. Isso. Fechou. Fechou. Está fechado ainda. Agora abriu. Já. Isso. Agora está ótimo. Não.
Abrió. Ya. O tuve la oportunidad de participar en los diálogos de la Uribe con Belisario Betancourt. Olivério, a sua internet agora está pior do que naquele momento. Eu acho que é melhor você procurar um outro ponto da casa. Dá uma movimentada, só um minutinho. Avisar as pessoas que nos assistem que o Olivério... Alô? Alô? Tá. Para em um ponto para ver, porque... Tá, vamos testar agora. Pode ir, Olivério. Já oi. Parece. Isso, só no... Isso. E aí fica parado num ponto só. E o celular é bom não mexer. Por... Tá, eu acho que agora parece que... Sim. Isso, parece que melhorou. Manda ver. Y entonces, a partir de 83, como el año 95, en el año 95 me designaron para mi primera fue ir a Cuba a representar a las FARC. Para el Brasil en el año 95 y no 96, y entonces me quedé hasta el año 2018 y pude hacer un trabajo de formiguinha que Albertón conoce muy bien y vocês, y ese trabajo metió algo sobre Colombia. Yo ficaba un poco preocupado cuando las universidades preguntaban si Colombia ficaba en América Central. Yo decía, bueno, y descubrí nuestros pueblos, los nuestros povos, han sido violentados en el asunto cultural, porque nos conozcamos menos incómodos a las burguesías de nuestros países. A nosotros nos costas, José de Costas, Argentina, Costa Perú y a Perú de Costas para Colombia. ¿Por qué? Porque si nos unimos, como dice Simón Bolívar, seremos invencibles. Dispersos,
pereceremos. Yo pude tener la dicha de pasear, de andar hablando no solamente de Colombia, de América, hablando de la lucha de Simón Bolívar. Cuando yo hablaba de José Ignacio de Abreu, porque no conocemos nuestra historia, no nos han permitido, y en esas estamos. Hay un despertar. En nuestra... Es muy linda la actividad, la lucha. El pueblo boliviano. Lo de Chile es extraordinario. Lo de Argentina. No digamos lo de Venezuela. El mismo pueblo de Nicaragua. Y obvio el pueblo cubano. Pueblos tienen un mismo futuro. Tenemos los mismos problemas, las mismas dificultades, pero también la misma posibilidad de luchar. Legal, Por eso Olivério. Eu acho que nosotros en você... Colombia no... Dígame. Alô. Oi, Olivério. Oi. Alô. É porque tá travando Albertão, bastante. Tá cortando a sua fala, mas pode concluí-la. Pode ficar à vontade. ¿me escucha? A ver, ¿cómo hago yo? É, a conexão não tá muito boa, Olivério. Tá travando bastante. Resumindo, sim. Resumiendo, es posible por una América Latina libre, justa y soberana. Somos hermanos de la meta. Y están en camino nuestros pueblos. Legal, Olivério. Y seguiremos adelante. Nosotros tenemos la experiencia armada, sin armas, y estamos enfrentando bravamente a la burguesía. Y eso no es un juego.
y haciendo en Colombia. Legal, Olivério. Olivério, vou passar a palavra para o Alberto. Vou passar a palavra para o Albertão, e o Albertão eu tenho certeza que vai trazer um pouco também. Infelizmente, a conexão não está permitindo que a gente consiga ter. Eu consegui entender muita coisa, espero que vocês também tenham entendido, mas esse corte da conexão que está havendo está prejudicando um pouco a fala do Olivério. Mas só a sua presença aqui já é uma inspiração, Olivério. E eu tenho certeza que o Albertão conhece um pouco da trajetória do Olivério Medina, esteve nas montanhas da Colômbia. Conta um pouco, Albertão, desse seu contato com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, sobre essa campanha de liberdade do Olivério, que o seu mandato em Guarulhos e o Espaço Cultural Florestan teve uma importância muito grande. É verdade, mas não é o meu mandato, é o nosso mandato. O mandato era de mais gente. Inclusive, o contato que eu tive com o Olivério, com outros companheiros, foi uma ação, uma atividade promovida em 2000 ou 1998, com os Povos em Luta, onde veio vários trabalhadores e revolucionários da América Latina. Hugo Branco, por exemplo, esteve no Espaço Cultural, a Olivério Medina e outros companheiros estiveram no Espaço Cultural discutindo a questão da América Latina, talvez uma primeira atividade que teve na cidade de Guarulhos em relação aos povos em luta na América Latina. Isso lá, 20 anos atrás, 23 anos atrás, né? E foi nessas atividades que foi promovida por companheiros do mandato, não era só eu, o mandato era um coletivo, e esse coletivo promoveu coisas muito interessantes, né? E entre elas a discussão que trouxe Olivério Medina a Guarulhos e outros companheiros também das Farc, que acabou fazendo com que o contato se aprofundasse bastante. E eu fui convidado pelo comandante Raul Reis a ir até as montanhas conhecer a luta desenvolvida pelos guerrilheiros à época. Depois estive lá diversas vezes, acompanhando jornalistas enfim, em outras tratativas. Foi muito interessante e eu posso lhe dizer com toda clareza e certeza que é uma mentira deslavada dizer que se tratava de uma narco-guerrilha. É uma mentira odiosa, infame, como tudo que é propagado pela burguesia. A burguesia, quando começa a enfrentar mobilizações dos trabalhadores, sempre arruma um jeito de tentar fazer com que ela seja desmoralizada, para que os trabalhadores não se assemelhem, não se identifiquem com aquelas lutas. Olivério Medina era padre católico, um cura que desenvolveu o seu aprendizado nas montanhas a partir da atenção que dava aos povos pobres. Porque, como aqui no Brasil acontece com frequência, por alguns padres, não todos, é bom que se diga que não são todos os padres santos, mas também não são todos os padres demônios. Havia padres e há padres que fazem uma luta intensa junto ao povo pobre, e isso aproximou o Olivério à luta da guerrilha. Né? Companheiro que sempre esteve envolvido na defesa intransigente do direito dos mais pobres, dos humildes e dos trabalhadores e dos camponeses. Bem, acontece que aqui no Brasil ele foi preso em época de Lula, né? No governo Lula, a Polícia Federal, a mando de um acordo feito com a Colômbia, o prendeu aqui no Brasil, também de forma bastante discutível, porque as razões que levaram à prisão de Olivério foi a questão de uma tentativa de extradição do camarada para a Colômbia para que enfrentasse supostos crimes cometidos. O fato é que, no julgamento,
no Supremo Tribunal Federal, por unanimidade. Na verdade, à época, só Gilmar Mendes ameaçou votar contrário, mas por unanimidade foi decidido que caberia ao governo o processo de extradição ou não. E, é claro, tivemos no governo Lula a decisão categórica de não extraditar Olivério Medina para a Colômbia. Ele ficou preso mais 1 ano e meio na Polícia Federal. E não foi muito fácil nem para nós que acompanhávamos a prisão, nem para ele, que estava preso, naturalmente. Era difícil, tínhamos que ir toda semana, nas quintas-feiras, quando abria-se as visitas, nós íamos lá levar coisas e conversar a respeito da situação política, né? E era muito interessante, acabou sendo um processo muito interessante. A liberdade de Olivério no Brasil, ainda que tenha demorado 1 ano e meio, foi um marco importante no governo Lula, porque significou um certo pacto com a luta camponesa, com a luta operária, com a luta dos trabalhadores que acontecia e que acontece ainda na América Latina. Esse compromisso foi um compromisso importante no sentido de dar características ao governo Lula e também enfrentar a burguesia, apesar das alianças, apesar de um monte de coisa que aconteceu no governo, nós sabemos que teve uma importância grande para os trabalhadores esse processo histórico, que foi os 8 anos de Lula no poder, que acabou sendo uma forma de liberdade também, de atuação dos trabalhadores latino-americanos aqui no Brasil. Dizem que o Brasil está de costas para a América Latina, por isso não se importa com o que acontece nos outros países, mas nós estamos rompendo com isso. Paulatinamente estamos rompendo com isso. As grandes mentiras que se contam em relação à Venezuela, com todos os erros que acontecem na Venezuela, mas o povo valente da Venezuela está fazendo acontecer um processo histórico de transformação. As mentiras que são contadas no Brasil, é claro que ainda tem repercussão entre os trabalhadores, mas nós, paulatinamente, a gente vai se organizar para poder um dia dar um basta a essas infâmias e dar um basta a essas mentiras todas. Quer dizer, para finalizar, eu acho que a presença das Farc no Brasil foi muito importante. A presença de emissários das Farc, como Olivério Medina, no Brasil foi muito importante. Tivemos muitos contatos, muitas reuniões, muitas conversas, enfim, uma série de companheiros se apresentou em apoio e solidariedade à luta colombiana, e isso não se perde. Isso avança, né? Está avançando agora no sentido do apoio a essa luta que acontece nos dias de hoje, uma luta de massa, né? Uma luta de unidade contra um governo burguês que quer, como todos os governos burgueses, ofender efetivamente a existência dos trabalhadores, fazer com que sejamos explorados e estejamos sempre de cabeça baixa. É isso que querem, e é isso que a Colômbia está demonstrando que não aceita fazer. Legal, Alberto. Bacana, muito importante essa sua reflexão. E eu gostaria de passar, então, para o Menon também, fechar essa análise aí, Menon, desse contexto das guerrilhas na Colômbia, né, esse processo de legalização, e eu passo a palavra para você, fica à vontade aí para trazer a sua análise aí como especialista em América Latina. Isso. Em relação ao conflito na Colômbia, cabe salientar novamente que trata-se de um processo histórico que se perpetuou
desde a transição do século XIX, primeira metade do século XX, a partir dessas disputas entre liberais e conservadores, que se traduziam, inclusive, nos principais partidos. Com a emergência da Revolução Cubana, os ecos, então, para o avanço de uma pauta da esquerda, de classes populares, fizeram presentes, como eu disse, em praticamente todo o território do subcontinente latino-americano. Lutas essas que foram bastante significativas, por exemplo, na Nicarágua, a aparição da Revolução Nicaragüense, essa Revolução Sandinista, em meados de 1979, e na Colômbia, muito em função desse projeto de expropriações, de violências, de saques, essas lideranças populares que eram partidários da esquerda, citei para vocês aqui o Eliezer Gaitán, nunca tiveram acesso sequer nessa democracia burguesa à participação de determinados pleitos, a uma participação eleitoral. Cabe salientar que na Colômbia, a partir dos anos 60 e durante os anos 70, nós tivemos um forte movimento político delineado a partir da teologia da libertação. E veja que essa teologia da libertação, na qual aí o Olivério se coloca como um dos participantes, um dos autores dessa corrente filosófica, de enxergar o cristianismo a partir de dimensões populares, na Colômbia, a teologia da libertação teve uma grande representatividade. Cabe mencionar aqui as disputas do padre guerrilheiro, de Camilo Torres, que morreu exatamente pegando em armas contra essa violência, contra esse movimento de expropriações, saques e repressão frente à classe trabalhadora colombiana. Veja que, atualmente, o debate que se dá entre as esquerdas colombianas é um debate onde esse acordo de paz, delineado a partir ali de meados de 2016, efetivamente não vem sendo cumprido. É por isso que parte das Farc novamente pontuou a necessidade de voltar às armas. Há um racha no interior das organizações de esquerda, no sentido, então, de tentar disputar um projeto político a partir dessa democracia representativa liberal, e outros que não enxergam nesse caminho uma solução viável, uma solução adequada para os anseios da classe trabalhadora colombiana. Então, esse debate é muito importante. Por quê? Porque parte da esquerda colombiana, atualmente, ouso dizer, a maioria da esquerda colombiana, se coloca favorável, então, às mesas de negociação, ao diálogo de paz. E o que é muito curioso, quem defende abertamente esse clima de guerra constante na Colômbia é exatamente os partidários do Álvaro Uribe, essa política uribista que precisa do conflito para continuar exterminando militantes de esquerda. Militantes que são favoráveis, por exemplo, a uma atuação em defesa dos direitos humanos. Veja que quem votou contra o plebiscito da paz foram os setores da direita colombiana. Por quê? Porque há uma necessidade política, tática, por parte dessa direita, de perpetuar esse clima de guerra para avançar no extermínio dos setores de esquerda na Colômbia, para massacrar
as lideranças populares. Então, eis aí o atual quadro. O que fazer? Já que, observem que o Estado colombiano é esse Estado que prega a violência de forma aberta. Um Estado com traços terroristas, que massacra o seu próprio povo. Então, essa disputa é uma disputa que está em aberto, e tomara que os ares dos povos irmãos da América Latina cheguem até o Brasil. As lutas do chavismo na Venezuela, a resistência boliviana frente ao golpe de Estado dado em 2019 com o apoio da OEA, um golpe patrocinado por forças imperialistas. E veja como que essa resistência foi uma resistência emblemática, que conseguiu resgatar, então, ao menos um governo progressista, no caso boliviano. As lutas chilenas, as movimentações na Argentina, do movimento feminista argentino. As feministas argentinas, então, lutando contra o patriarcado, avançando em medidas de descriminalização do aborto. E no caso colombiano, como que essa proposta de reforma tributária de Ivan Duque foi a gota d'água. Mas veja que essa política uribista, ela continua. Isso está internalizado nas Forças Armadas colombianas, que enxerga no povo um seu inimigo, resgatando teses da chamada doutrina de segurança nacional. Então, a política uribista é essa política da guerra total, de extermínio, de massacres dessas lideranças populares. E aqui gostaria de finalizar, já que o Olivério trouxe os chamados libertadores da América em sua fala, gostaria de endossar aqui algumas contribuições que já foram feitas pelo Simão Bolívar. E o Bolívar, lá desde meados do século XIX, destacava que maldito é o soldado que aponta uma arma para o seu próprio povo. Ou seja, a disputa na Colômbia está em aberto e cabe a nós, todos os latino-americanos, nesse projeto de integração verdadeiramente popular, sair em defesa de uma democracia substancial, sair em defesa de soberania, de direitos e de uma agenda verdadeiramente popular. É isso. Legal, Gustavo Menon, muito importante a sua fala. E agora a gente vai ficando por aqui. Eu vou passar apenas agora para o Olivério Medina para que... agora a gente vai se despedir todos nós, né, Olivério? Gostaria que você deixasse suas considerações finais. A gente está chegando ao final dessa live. Estamos com 1h20 de live. A gente vai encerrando. Gostaria que você deixasse sua saudação final. Eu acho que agora travou. Agora foi. Albertão, gostaria de passar a palavra então para você. O Simpro Guarulhos agradece a sua participação nesta live, Papo de Intervalo. Passo a palavra para que você deixe suas considerações finais. Olivério, daqui a pouco eu volto com você aí. Eu quero agradecer a você, Tiago, ao Menon, a cortesia. Na verdade, eu sou ruim nesse negócio de live, viu? Eu não gosto de chamar isso de live. Para mim é live. A gente está perdendo a identidade da língua, inclusive. Outro dia minha mulher falava comigo aqui umas palavras que eu acho que o meu cérebro se recusa a compreender. Né? Eu nem lembro o que é, mas agora, se você limpar a parede, tem qualquer coisa de americano. Tem qualquer palavra americana ou inglesa que determine essa coisa. Eu
enfim. Mas eu agradeço muito a você, Menon. Eu fiquei muito encantado em ver e estar participando de novo, depois de alguns anos, com o Olivério Medina, numa conversa. A luta na Colômbia é uma luta importante, é uma luta que está sendo travada e que merece a atenção de toda a militância no Brasil, porque é uma luta que tem a ver com a ideia de transformação, apesar de ser ainda algo que busca sentar a uma mesa de negociação. Mas na Colômbia isso é diferente. Imagine você que essas manifestações todas já resultaram em centenas de pessoas desaparecidas e provavelmente mortas. E dezenas de pessoas mortas. Dezenas de jovens feridos, centenas de jovens feridos. A violência na Colômbia, eles são intolerantes com qualquer tipo de manifestação. A elite colombiana é perversa, cruel, sórdida. E a luta do nosso povo na Colômbia é uma luta muito importante. Se fala em socialismo, se fala em poder popular, não. Se age para isso. Se age para que no futuro haja a possibilidade disso. E isso, para mim, é uma vitória. E nós vamos caminhar, Tiago. A partir do dia 29, é um fora Bolsonaro, mas acho que não devia ser não só fora Bolsonaro, mas tem que dar uns cloques na cabeça desse vagabundo. É fora direto para a cadeia, que é o lugar onde ele tem que estar. E, Albertão, o Cipro Guarulhos agradece a sua participação. Tenho certeza que o mandato popular, né? Quando você falou que o mandato não era seu, eu lembro que os materiais sempre traziam o mandato popular do vereador Albertão, uma importância muito grande para a política da cidade de Guarulhos. O Espaço Cultural Florestan Fernandes faz muita falta para essa cidade. Olivério, vamos tentar mais uma vez para que você traga a sua saudação final. Vamos ver se a conexão melhorou. Sim. Acho que não. Sim. Acho que travou. Despedida. Olivério, eu vou pedir para que você tente encontrar um outro ponto, porque realmente está falhando o seu sinal. E aí, enquanto isso, eu vou passando para o Gustavo Menon para que ele traga suas considerações finais. Menon, sempre o Guarulhos agradece aí, estamos na luta aí na Uniesp, né, pelo pagamento de salários, é importante lembrar. Estamos em greve na FIG. Traga suas considerações finais e também traga um pouco dessa nossa luta aí dos professores na educação privada. Bom, queria agradecer a participação dos companheiros, Albertão, Tiago, Olivério, dizer que foi uma noite de grandes aprendizados, fundamental destacar a luta do povo colombiano e projetar essa América Latina verdadeiramente popular, unida, soberana, integrada em um projeto de esquerda, em um projeto que possa avançar naquilo que diz respeito às bandeiras da classe trabalhadora. Então foi um prazer, gostaria de mais uma vez fazer o aceno para as atividades do Papo de Intervalo, então quem está nos assistindo, curtam aí as atividades, acompanhem, se inscrevam nas nossas redes sociais, porque outras atividades devem vir mais adiante. Em relação ao ensino privado, ensino superior privado na cidade de Guarulhos, todo o apoio aos professores e às professoras. A atividade daqui por diante é arregimentar essas forças para irem diante com esse fora Bolsonaro e em defesa dos nossos direitos. Da minha parte foi um prazer, muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. Legal, Gustavo.
A gente agradece, sempre o Guarulhos agradece a sua participação. Com certeza teremos outras lives sobre as questões da América Latina, sobre a necessidade de debater as questões do Chile, da Bolívia. Olivério, vamos lá, porque está travando, está aparecendo um pouco o seu áudio e a imagem está congelada. Vamos ver se você consegue falar agora. Eu acho que não está dando, né, pessoal? Eu vou... Infelizmente, a conexão do Olivério Medina... Oi, Olivério. Não está dando certo, Olivério. A gente vê agora vai. Não vai. Mas tá bom, a gente vai se despedindo por aqui, agradecer. Vamos tentar construir novas possibilidades aí com o Olivério, discutir essa América Latina unida em luta, né? E que os ventos da Colômbia, do Chile possam chegar no Brasil nesse fim de semana, essa tempestade popular possa tomar as ruas de São Paulo, sábado, 29 de maio, às 5 horas, na Paulista e em diversas capitais do país, a luta pelo Fora Bolsonaro, a luta contra o genocídio. E, pessoal, curtam as nossas páginas no Facebook, no Instagram, no Twitter. Essa live de hoje vai estar disponível no YouTube e na TV Sempre o Guarulhos. E em breve traremos novos debates aí. Agradecer a participação de todos e todas. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Albertão. Valeu, Menon. Valeu, Olivério.